Agora nós vamos falar sobre a condição de vida das pessoas que viajavam em alto mar, que viajavam nas naus, caravelas, tá? Todo navio tem a sua tripulação. O que é a tripulação? São as pessoas que trabalham ali. Então tinha timoneiro, cozinheiro, timoneiro, que é a pessoa que comanda a roda do leme, que dá a direção ao navio. Tinha médico, tinha escrivão, que relatava, fazia o diário de bordo, o que acontecia cada dia. Tinha pessoas com várias funções ali e os capitães, pessoal que ficava comandando o navio. Lá já começava com uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, que era a desigualdade social. Como assim? Como eles passavam vários dias, meses viajando, a alimentação que eles levavam não durava muito tempo, tá? Então, a alimentação deles era bem racionada. Então, não tinha aquela alimentação nutritiva. A água era racionada, a comida era racionada, eram pouquíssimas porções, acabava-se a carne, ali, os alimentos perecíveis, como carne e tal, acabava estragando. Mesmo utilizando os temperos para poder conservar, acabava estragando. Então, diminuía ainda mais a alimentação desse pessoal. Quem comia melhor um pouco era os capitães e as pessoas que viviam perto deles. Até as acomodações eram diferentes. Os comandantes, eles tinham acomodações melhores para eles. Às vezes a família deles viajavam junto, as pessoas assim, mais próximas a eles tinham acomodações melhores do que os demais tripulantes. Então, o que acontecia? Os outros tripulantes que não tinham alimentação adequada, ficavam doentes. Ou eles tinham aquela diarreia ou tinham uma doença muito comum naquela época, que era o escorbuto. O que era o escorbuto? É uma doença que atinge a gengiva, a boca, principalmente as gengivas, provocando sangramento. Isso devido à falta da vitamina C. Então, muitos deles acabavam morrendo. Lembra da poesia que eu li do início da aula, Fernando Pessoa? Tinha a ver com isso também. Então, as pessoas não morriam somente de naufrágio ou porque eram atacados pelos piratas. Morriam também devido à falta de uma alimentação adequada. Hoje em dia, a gente vê também que quando a gente não se alimenta de maneira adequada, a gente fica doente. Isso é fato. Então, não importa qual é a época do ano, seja qual é a era, qual o período histórico que nós estamos vivendo. Se a gente não se alimenta bem, a gente fica doente e a gente morre. Tá? E naquela tripulação havia... não havia somente adultos, havia também crianças. Essas crianças eram conhecidas como grumetes. E eles estavam ali para fazer serviço pesado. Então, a gente vê que a questão do trabalho infantil não é de hoje que existe. Já existe a longa data e as crianças também não eram bem tratadas. Eram tratadas como adultos, faziam serviços pesados como os adultos. E se não faziam serviços que os adultos não queriam fazer, tá? Porque é muito mais fácil você pegar e mandar uma criança fazer uma coisa porque ela é menor, ela não tem força, ela tem aquela coisa que tem que obedecer e obrigar, e mandar e fazer. Graças a Deus,
que os tempos são outros, graças a Deus. Não significa que vocês não têm que obedecer o que os seus responsáveis pedirem para vocês fazerem em casa. Obrigação de casa acabou. Está ali para ajudar vocês a se tornarem adultos responsáveis capazes de se virarem quando crescerem. Mas é diferente de você trabalhar, obrigar você em condição mínima, né, de vida. Não dá direito de ter um lazer, direito de um estudo. Então, já como a questão do trabalho infantil, pega aí a partir do momento que não dá, retira os seus direitos, tá? E só dá obrigação e coisa pesada. Agora vamos pegar e corrigir as páginas 18, 19. De que país saiu a expedição liderada por Cristóvão Colombo? Aí vocês vendo na legenda, vermelho é Cristóvão Colombo. Então, ele saiu da Espanha. Essa expedição chegou a que continente? Como eu disse, ao continente americano. Chegou à América. Antes de chegar à Índia, a expedição liderada por Vasco da Gama parou em quais locais? Aí você vem, que é o verde, que é o Vasco da Gama, né? Ele parou em Sofala, Melinde, até chegar em Calicut, na Índia. A expedição de qual navegador atingiu as terras que viriam a ser o Brasil? Como eu disse antes, Pedro Álvares Cabral. Aí, o 2. De que maneira os instrumentos de orientação contribuíram para o sucesso dos portugueses na época da grande navegação? Né? Contribuíram de que maneira? Contribuíram de forma que eles pudessem se orientar ao longo da viagem no mar, tornaram os seus navios, suas naus, caravelas mais rápidas, tá? Além de serem rápidas, elas eram resistentes, né? E tinham uma instrumentação tamanha que deixava eles à frente de qualquer país. Hoje, que instrumentos você e sua família costumam utilizar para traçar uma rota ou procurar um local? Diz de hoje, gente. Vamos falar a verdade. Vai dizer que você utiliza uma bússola para chegar em alguma rua. Ah, não, vou virar norte. Todo mundo utiliza o GPS, né? Celular, maioria dos celulares, né? Tem o GPS que nos ajuda na localização. Então, aí você tem que ter uma leitura do mapa. Aparece o mapa, o GPS está ali, a rua que você procura e você vai andando. E vem uma bolinha ali mostrando a sua movimentação, se você está indo para o lugar certo ou não. Então, hoje em dia, muitos de nós utilizamos o GPS para a gente conseguir alcançar o lugar que nós queremos, certo? Na página 20, vem falando a questão do escorbuto. Hoje em dia ela é rara no nosso país, porque evita-se utilizando alimentos ricos em vitamina C. Ao longo do dia, eu vou querer que vocês coloquem aqui quais são os alimentos ricos em vitamina C. Se vocês souberem agora, né, se o responsável estiver ao seu lado e souber algum alimento que seja rico em vitamina C, pede para ele falar e coloque a resposta. Daqui a pouco eu vejo, ou ao longo do dia eu vou vendo, e depois eu coloco a resposta
dessa questão, certo? Vocês estão vendo que esse capítulo, falando sobre grandes navegações, ele acaba implicando na questão das desigualdades sociais, da exclusão social, certo? Porque quem tinha condições ficavam com as melhores acomodações, tinha os melhores alimentos, não sofria com as doenças, e quem não tinha condições fazia os serviços fazia os serviços pesados, não recebendo uma alimentação adequada. Não tinha alojamento adequado para eles. As crianças, então, faziam, né, coisas piores, e quando não faziam direito, eram castigadas, certo? As crianças eram castigadas. Imagina você ter que subir lá no alto do mastro para ver se tem terra, se terra tá próxima à terra, podendo cair. Olha só. Então, naquela época, as crianças não tinham tanta importância quanto se tem hoje. Do mesmo modo, né, as outras pessoas. Porém, com as crianças, a questão era mais grave ainda. Então, vendo essa questão da exclusão social, hoje em dia, você vê que hoje em dia a situação das crianças melhoraram? Melhoraram não, melhorou? As crianças hoje em dia estão melhores do que naquela época? Por quê? Até pouco tempo atrás, não sei na casa dos outros, mas eu fui criada numa época em que criança não participava de conversa de adulto, criança, ai de mim se eu atrapalhasse a conversa da minha mãe e do meu pai com alguém, caso a gente vai ver, era isso. Os primeiros a serem servidos eram na mesa, eram os adultos, as melhores partes da carne ficavam por conta dos adultos. Com o tempo isso foi modificando, graças a Deus. Então, tinha uma questão, quando tinha festa, tinha a mesa dos adultos e mesa das crianças. A gente ficava separado, né? Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo tá junto, hoje em dia tá... Vocês acham que melhoraram as condições? Né? Pergunta aí para os seus responsáveis como que era o tratamento deles enquanto crianças. Se bem que hoje em dia tem responsáveis que são bem mais novos do que eu, mas os que têm da minha idade pra cima, eu tô com 48 anos, né? Passou por esse processo pelo qual eu passei. Pergunta os seus avós, né? Também seus responsáveis, para ver como que era essa relação deles enquanto crianças, né? Vocês aí, depois dessa conversa, pensa um pouquinho. A situação das crianças melhorou? Hoje em dia? Está melhor do que antes? Certo?